diretor-geral. Vieram um monte de problemas, foi para a BIM, diretor-geral da BIM. Outros problemas aconteceram, agora é adido em Portugal. E nós processamos essa indicação. Os sindicatos policiais federais de Brasília, acho que é até inédito, entramos com uma medida contra o ato do presidente da República. É um absurdo. A lei é igual para todos, até para o presidente. Claro. O presidente da República, que eu admiro, agora indicou Paulo Lacerda para um cargo que sequer existia. Fere os princípios da impessoalidade do serviço público. Então criou um cargo para ele. Por que criou um cargo para ele? Porque não criou para mim, para a senhora, para todo mundo. A área da criação do cargo. O cargo pode ser fundamental, porque é um adido policial na Embaixada de Portugal, que existe interação entre as polícias do mundo inteiro, até aí tudo bem. Agora, o cargo não existia, foi criado a toque de caixa para sustentar a nomeação de alguém com problemas políticos, a imprensa, né, correndo atrás das informações. Cria-se um cargo depois da nomeação. Então, o ministro, no momento de recesso de fim de ano, lá entre Natal e Ano Novo, nomeia Paulo Lacerda para a Embaixada de Portugal, não tinha o cargo ainda criado. Depois perceberam o problema, porque os policiais batem em cima disso. Estávamos reclamando, criou o cargo no dia 2 de janeiro. E depois entramos com uma medida preventiva para quem pedisse nomeação, e ele foi. Já estava lá, rapidamente. Nunca vi uma coisa acontecer tão rápida na burocracia da polícia. A burocracia da polícia, eu vou dizer. Que a polícia, quando quer, ela consegue ser ineficiente pelos desmandos administrativos. Entramos com uma medida no Supremo Tribunal Federal. Não tinha como ser negativo. E a ministra que recebeu essa medida, o processo foi distribuído à ministra, que se julgou incompetente para julgar, por motivo de foro íntimo. Qual que é o nome da ministra? Se não me falha a memória, foi a ministra Ellen Grace. Que não julgou. Não julgou. Como é que vai julgar? Porque está demonstrada a impessoalidade e até hoje não foi julgado. Ele está lá. Com essa saída do Paulo Lacerda para a BIM, veio o Luiz Fernando Correia, também indicado pela cota de alguém. Talvez do ministro Tarcísio Genro, os dois são naturais, são gaúchos, Rio Grande do Sul, República dos Pampas, não tem problema. Mas indica mais uma vez um amigo do amigo. Entendi. E os policiais não concordaram com a nomeação. E hoje, essa pessoa que comanda a instituição, ela não tem realmente o real comando da tropa. Porque os policiais estão insatisfeitos. E o policial insatisfeito vai, naturalmente, trabalhar de uma forma menos aproveitada. Se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu sei do potencial que eu tenho, eu vejo uma politicagem, uma opressão desnecessária para quem não segue, acabou a ditadura. Tem liberdade de imprensa, existe sindicato na Polícia Federal, livre associação, pensamento é permitido, pelo contrário, é incentivado. O alto nível técnico de capacidade dos policiais federais. Todos são bacharéis, muitos mestres, doutores, pós-graduados. Somos técnicos e a polícia tem que ser vista como uma ciência. Já passou tempo. Polícia, é um trabalho de inteligência. Então, né? A polícia, ninguém aprende na faculdade. Aprende na rua, mete na mão no lixo. Agora, Luiz, outro ponto. Sempre que há uma questão política que envolve o governo federal, estoura alguma coisa em grandes empresas. A última vez foi eu até esqueci o nome dela, mas foi uma grande empresa de São Paulo. Antes foi a Daslu. E assim tem sido sempre nesse sentido. Econômico. Antes foi a Skin Cariol e ninguém soube o resultado disso, mas houve toda a imprensa chamada para esse caso. Então. E aí, como é que é? É a Polícia Federal fazendo esse trabalho político conscientemente para, quer dizer, desmoralizar, por assim dizer, a polícia, ou, mais do que isso, colocar empresários, enfim, fazer uma salada dessa história, chamar atenção sobre outras coisas e que, no final, ninguém sabe o que está acontecendo com relação àquele assunto. Aí, de repente, volta aquele assunto de novo, vai lá, prende todo mundo, faz aquela coisa, aquele negócio. Quer dizer, está sendo muito complicado. Eu vou lhe dar algumas más notícias, péssimas. O Brasil, apesar de estar naquele período de modernidade, buscando tecnologia, chegando aos parâmetros de primeiro mundo,
existe ainda aqui a figura do inquérito policial, a maior farsa do sistema criminal, inquérito policial, que seria a formalização da investigação criminal. É o momento onde a polícia diz para o Ministério Público e para a Justiça o que aconteceu, a maior farsa. Inquérito policial, 85% dos inquéritos policiais que são instaurados na Polícia Federal são arquivados, ou seja, é lixo, não serve para nada. O inquérito é uma peça meramente informativa, mas não informa. E aqueles restantes, aqueles 15%, míseros 15%, que foram adiante, ou seja, que o Ministério Público aceitou e ofereceu denúncia, demoram anos para serem concluídos, porque aí, a partir da denúncia, aceita pelo juiz, que começa o processo, que pode refazer tudo que a polícia fez, ouvindo testemunhas, então não serve, é lixo. Então, o inquérito começa hoje e demora muitas vezes 20 anos para ser concluído. 20 anos é um lapso temporal tão grande que ninguém sabe o que aconteceu. Que era crime hoje, amanhã pode não ser. Apenas 3 países do mundo têm um inquérito policial semelhante ao Brasil. Pasmem, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Esse é o exemplo. Por que não seguimos o exemplo da Alemanha, Japão, Israel, Europa? Enfim, Estados Unidos, Canadá, Austrália, países que estão buscando boas posições. Nós buscamos uma posição de Portugal, enquanto reino, que impunha à colônia esse modelo de inquérito. Portugal já aboliu, já evoluiu. É um sistema muito mais célere, não demora tanto. E nós estamos, assim como as demais colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Timor-Leste, fazendo inquérito. Não serve. Nós fizemos um estudo, encomendamos uma pesquisa de universidades, pagamos, compramos, um trabalho técnico e demonstrado o lixo que é o inquérito. E a gente usa aqui. Por quê? Poder. Nós temos 5 categorias na Polícia Federal: delegados, peritos, agentes, escrivães e papiloscopistas. Quem investiga é o agente. Aquele glamour da polícia, a investigação. A partir de um pequeno fato, uma pequena narrativa, a gente vai descobrir tudo e prende a pessoa. O inquérito é feito apenas pelo delegado. Então, para que serve o inquérito? Para dar poder. Porque, além de tudo isso, que demorar dessa farsa toda, ele tem o poder do indiciamento. O indiciamento, a gente fala, fulano foi indiciado. Nada mais, é que um pré-julgamento. E a polícia não julga, quem julga é o juiz. A polícia tem que dizer para o Ministério Público, e nada diz para o juiz. Deveria dizer para o Ministério Público. Ministério Público, aqui estão as provas técnicas e objetivas. O Ministério Público convencido denuncia, oferece denúncia e o juiz julga. A polícia indiciando, ela simplesmente, previamente, julga, dizendo que aquele indivíduo cometeu tal crime, indicia nas penas do artigo tal, e acabou. Fica por isso mesmo. Depois que a pessoa passa tempo, a pessoa prova a sua inocência, ou pior, a polícia não prova a culpa, mas a pessoa já está taxada para sempre como criminoso. É uma coisa que você colocou. Como é que está acontecendo esses vazamentos indiscriminados dentro da polícia?